Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o processo de formação das monarquias centralizadas, dos reinos centralizados. Que foi o quê? Foi quando o poder do rei passou a ser recuperado, porque lembre que quando estudamos o feudalismo, o período do feudalismo, a gente viu o seguinte, que o poder era descentralizado, né? O rei existia, mas haviam senhores feudais que às vezes tinham tanto poder, às vezes até mais do que o rei, sobre determinada região. E aí esse poder ficou dividido. Então a gente vai estudar agora como é que o rei retoma o controle do poder apenas para si. E tudo isso está ligado ao processo de retomada do comércio, de renascimento do comércio. Porque a gente tem que lembrar que durante o feudalismo, o comércio nas cidades, houve uma diminuição muito grande do comércio. Por quê? Porque o feudo era autossuficiente, né? Ele se bastava e o que faltava lá acabava buscando num vizinho e havia muita troca, né? O escambo, a troca de produtos. Se eu tenho um produto em grande quantidade, eu vou trocar o que sobra com o feudo vizinho que tem o produto que eu quero também em grande quantidade. A gente faz esse escambo, essa troca de produto. Então, com o escambo, essa circulação de dinheiro, ela reduz, fica praticamente inexistente. Então, por isso que a gente diz que o comércio foi uma atividade que sofreu muita redução durante o período do feudalismo. E como é que acontece nessa retomada das atividades comerciais? Acontece a partir do interesse de duas cidades da Península Itálica, Gênova e Veneza. Os mercadores da cidade, eles demonstram grande interesse em ter rotas comerciais com o Oriente. E o que eles iam buscar lá nesse Oriente? As especiarias do Oriente, produtos que só tinham lá: pimenta, cravo, noz moscada. Além desses temperos, né, essas especiarias em temperos, também se buscava outros produtos que não tinha na Europa. Marfim, perfumes, tecidos finos, tapeçaria. Então, tudo isso, esses produtos eram muito cobiçados na Europa e esses mercadores dessas cidades começaram a investir em rotas comerciais para adquirir esses produtos lá no Oriente e revender na Europa. Então, essa circulação de produtos deu um novo impulso à atividade comercial e fez com que se retomasse o uso de moeda, o uso de dinheiro nas trocas comerciais. O escambo, a troca de produtos, foi sendo pouco a pouco abandonada e o dinheiro retomando seu espaço nas relações comerciais. A busca por esses produtos do Oriente tornou a relação entre os feudos, vilarejos e pequenas cidades cada vez mais intensas. Nesse período, se formam núcleos urbanos, umas cidades cercadas por muralhas, em que há uma intensa atividade comercial e artesanal. Esses núcleos urbanos, esses novos núcleos urbanos que surgem, são chamados de burgos. Essa intensa atividade comercial também marcou a retomada das estradas, porque por causa da vida cada vez mais no feudo, as estradas eram pouco frequentadas, né? Eram pouco utilizadas. As viagens eram cada vez mais raras, então quando há a retomada comercial, a viagem por estrada se intensifica e surgem essas rotas comerciais, né, caminhos que se usava normalmente para a troca, para o intercâmbio de mercadorias. E no cruzamento dessas rotas comerciais surgiam as feiras. O crescimento das atividades comerciais, a princípio na Península Itálica, chamou a atenção dos comerciantes e produtores do norte da Europa, que acabaram aderindo a essas atividades e se organizaram em uma entidade, a Liga Hanseática, que era responsável por defender os interesses desses produtores e mercadores. Através dessa Liga Hanseática, eles controlaram os preços e fizeram frente à concorrência em cerca de 200 cidades. Gente, isso é muito forte para a época.
um grupo se unir e controlar preços, controlar o que circula em uma região. Era uma forma deles se organizarem. Também, por sua vez, os comerciantes e os artesãos criaram sua própria entidade, as corporações de ofício, que também têm o objetivo de proteção dos seus interesses nas atividades comerciais. A retomada das atividades comerciais traz também a retomada do uso do dinheiro, das moedas. Só que aí surge uma situação. Cada cidade tinha sua moeda própria. E aí, para o comerciante que viajava pelas rotas comerciais entre essas cidades, veio o problema de que ele precisa trocar, ele precisa fazer o câmbio dessa moeda. E alguns comerciantes vendo essa necessidade, se oferecem para isso, criam esse serviço de câmbio, de troca de moeda. E também ofereciam empréstimos, cobrando juros, para financiar viagens. E é aí que surge a figura dos banqueiros. Apesar de muitos burgos crescerem e se tornarem ricos, né, com uma atividade muito intensa e gerando muito dinheiro, eles ainda dependiam, ainda estavam sob a autoridade do senhor feudal. E com o tempo eles vão reivindicando, eles vão solicitando sua autonomia, sua independência. Alguns conseguiram por meio da luta, né, foram para a briga mesmo. Outros conseguiram mediante compra, pagaram ao senhor feudal para conseguir a sua liberdade, a sua independência. Então já deu para perceber que tem uma figura muito importante aí nesse período, os comerciantes. Eles começam a gerar muita riqueza e muda-se a ideia de riqueza na época, porque antes a riqueza era medida pela quantidade de terra que tinha. Agora, a riqueza é mensurada, é medida em dinheiro, tá? Em posse de dinheiro, de moeda, de riqueza financeira que se tem. E para esses comerciantes, não era interessante um poder fragmentado, um poder dividido. Para eles era interessante um poder unificado, centralizado, porque assim teria uma única moeda, teria pesos e medidas também unificados, impostos também, impostos unificados, que quando está o poder fragmentado, cada região cria o seu imposto. Quando é um único reino, você tem um controle maior desses impostos. E aí, o que eles fazem? Eles financiam um exército para o rei, para que o rei possa ir fortalecendo o seu poder. E assim ir acabando gradualmente com essa fragmentação que estava antes. O rei vai concentrando novamente poder em suas mãos e é assim que surgem as monarquias centralizadas na Europa. Surgem as monarquias na França, na Inglaterra, o Sacro Império Romano Germânico. Então, gente, por hoje nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!